primeiro o Carpini, porque ele deu aquela elogiada. Falou até que conversou com a equipe do Abel, mas depois ele lembrou o retrospecto dos dois times. Olha só. O Abel, os números deles falam por si só. É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica. Né? Criou-se até uma relação de uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. Tive a oportunidade de enfrentá-lo em 5 oportunidades. Com a Inter de Limeira, eu venci 1-0 no Allianz, venci uma com o Água Santa, perdi uma com o Santo André e perdi 2 com a Água Santa na fase de grupos do jogo da decisão. Então, de 5 confrontos sempre muito parelhos. Talvez a disparidade era com quem eu estava, com todo respeito, para o Palmeiras. Com todo respeito para você. Calma, antes de você cornetar. Mas Diadema não é Allianz Parque. Vamos ver o que o Abel respondeu ontem. Tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. Você viu, né? Ele falou ali, ó, conheço menos do que ele me conhece. Eu achei, na minha humilde opinião, que o Abel foi um pouquinho mais estrelinha. Já conheci o cara, enfrentou, sei lá, 5 vezes. 5 vezes. Ué, aí ele me conhece mais do que eu conheço ele. Ó, pra mim, o Abel estrelou. Eu achei muito bom, cara. Eu achei isso muito bom. Eu sei que tem gente que não gosta de coletiva, mas eu sou jornalista e para mim jornalismo é ouvir. Muitas vezes é ouvir mais do que falar, cara. E assim, é muito boa, porque o Abel ouviu a coletiva do Carpini. O Abel sabe tudo, por isso que ele começa dizendo assim: eu tenho que ter muito cuidado com o que vou dizer. É muito bom. Eu acho que assim, quando a gente parte do menos respeitoso, a gente está partindo da premissa que os dois tiveram respeito. Os dois tiveram respeito pelo outro. Eu acho que o Carpini está num momento de autoafirmação. Então, o Carpini usou, na minha opinião, o Abel como escada. Porque tem o jogo de domingo. Mas ele usou o Abel como parâmetro dele. E o Carpini falou primeiro. Então, eu acho que se tiver uma opção, que a nossa redação nos cornetou, Domi, eu voto Carpini. Sendo respeitoso, um pouco menos do que o Abel. Porque o Abel ele está se autoafirmando em cima do nome do Abel. E o Abel, por isso, teve que responder. E aí ele respondeu, cara, ele me conhece muito mais do que eu conheço. Justo. A gente está vendo o Abel há mais tempo do que a gente está vendo o Carpini. Eu voto no Abel, mas vou deixar o Danilo passar o pano dele. Não é nem passar pano pro Abel nem nada, mas assim, me colocando na pele do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira, ele tá jogando há mais de 3 anos, treinando há mais de 3 anos o Palmeiras, que é um time que tá sempre, né, na elite, brigando pelos principais títulos. O Carpini tem um histórico, ele mesmo falou, pelo Santo André, pelo Água Santa, em times que às vezes não tem nem calendário o ano inteiro. Então é muito mais fácil o Carpini, como treinador, estar observando o Abel Ferreira do que ao contrário. Então eu acho que quando o Abel ele fala isso, ele diz, ele me conhece muito mais do que eu conheço ele, eu acho que é muito nesse sentido. Porque o Carpini treinou, por exemplo, no ano passado, conhecia o Água Santa, é muito mais fácil você assistir e ver tudo do Palmeiras e descobrir reportagens e tal, do que do Água Santa. Então eu acho algo natural. Assim como eu também acho natural o Carpini falar, olha, eu enfrentei, tive bons resultados e estava em times diferentes, porque é muito diferente o Carpini conseguir bons resultados com a Água Santa, com o Santo André,
do que se ele tivesse há 2, 3 anos no São Paulo e falando assim, olha, eu aqui perdi todas do Abel Ferreira. Não teria como ele falar, usar como desculpa a estrutura que ele tem no São Paulo em relação ao que ele tem o Palmeiras e tal. Então eu vejo, até entendo a troca de farpas, quando alguém vê ali uma troca de farpa, uma provocadinha, mas eu senti algo bem cordial, assim, e eu concordo com o PVC, acho que o Abel foi bem cuidadoso para não parecer algo assim peitoso. Para mim, me pareceu muito natural nos dois sentidos, embora eu entenda a visão do PVC sofisticada. Eu voto Carpini, mas assim, eu odeio essa expressão, Dom. Odeio essa expressão. Eu passei um pano aqui, mas eu não gosto dessa expressão, não. Assim, eu não gosto porque assim, a expressão passar pano, todo respeito com quem vai usar, não tem problema nenhum. Só estou dizendo o meu ponto de vista. Às vezes a gente perde a capacidade de olhar os dois lados, porque vai ser acusado de passar pano, entendeu? E não é esse o ponto. É você tentar analisar o contexto, entender. Perfeito. Teve sacanagem? Teve uma facada no peito, no pescoço? Não teve. Mas acho que o Carpini foi o primeiro, então eu voto Carpini por isso. Porque o Carpini foi o primeiro e o Carpini se autoafirmou em cima do confronto dele com o Abel, fazendo questão de apresentar um número que a maior parte dos analistas não tem. Olha, eu joguei 5 vezes contra ele e eu ganhei 2. E olha o time que eu tava. Eu concordo com o passar pano, mas é porque se eu não provocar um pouco o Danilo, ele não volta, entendeu? O nosso histórico PVC é de assim. Inclusive, Danilo, eu tô tentando criar essa rixa entre o PVC e o Hernan pra gente ter um pouco de polêmica nesse programa, porque eles concordam muito com esses dois, sabe? Mas deixa comigo, dá uma temporada aí de primeira que acabou a amizade aqui, ó. Inclusive, estão me cornetando aqui, o Dudu Campos, falando: Domitila, você está de sacanagem. PVC e Danilo, kkk, só tem Palmeiras. O Tarasquini vai entrar daqui a pouco. Ele está terminando uma entrevista para trazer a escalação provável do São Paulo. Mas sim, eu ia falar. Sociedade Esportiva Jornalismo. Exatamente, perfeito. Era isso. Belo resumo. Estão falando aqui também, deixa eu ver se eu acho o comentário, que aqui, ó, mascote linguinha, é um gatinho fofo, que o Abel sempre em véspera de clássico entre polêmica e choradeira. Na boa, cansa essa semana prévia dos clássicos na era Abel. Concorda, Danilo? Não, eu acho que deram motivo para o Abel reclamar. Quando a federação sabe que os dois times, que inclusive são filiados a ela, vão jogar uma Supercopa, ela poderia ter combinado, poderia ter feito um calendário que os dois jogassem no mesmo dia. Eu entendo que tem as questões de direito de televisão, direito de transmissão, que a Casa TV quer passar um jogo na terça, e atualmente a TNT vai passar o jogo na quarta. Entendo que há, às vezes, essa dificuldade, mas em alguns momentos você precisa colocar o bom senso acima disso. E nesse caso eu acho que seria bom. Para mim não é um negócio que vai mudar o mundo, não dá para falar que o Palmeiras perdeu ou ganhou do São Paulo por causa disso, mas dá um motivo para o Abel reclamar. Acho que daria para ser mais bem feito. Embora eu entenda todas as dificuldades, eu acho que daria para ter colocado bom senso acima dessas questões. Justo. Paulo César Costa fala: detalhe, a apresentadora está de verde. Sinais. Errei a cor hoje, não pensei nisso. Acordei cedo no pulo. Amanhã eu venho de vermelho e preto. Desculpa, eu estou te interrompendo. Eu vou falar uma coisa que eu adoro dizer, Domi. E adoro mesmo, eu adoro a minha explicação, modéstia à parte, como diria o Carpini. O meu retrospecto é o seguinte: eu sempre disse o seguinte, sou comentarista há 23 anos, 24, sou jornalista há 37, eu sempre disse o seguinte: eu não digo meu time nunca, a não ser quando é relevante, ou seja, toda vez que alguém me pergunta, eu exerço a primeira missão da minha profissão, dou a informação certa, no ar ou fora do ar, já fiz isso 200 vezes. Mas se não me perguntam, nós estamos falando de Palmeiras e São Paulo, eu sou aqui jornalista. Só vou usar a camisa do meu clube na varanda do meu prédio, na varanda do meu apartamento. Então, se você me perguntar, eu vou falar a verdade. Mas o meu papel aqui não é esse. Eu sou jornalista. Nunca menti. Eu nunca disse que torço para o Milan. Eu nunca disse que torço para o River Plate. Nunca. Eu digo a verdade. Agora, o papel é outro, né?
Eu também, quando falo que torço pro Milan, não estou mentindo, tá? Só quero deixar isso bem claro. Não foi uma indireta para você, para a minha pessoa. Muda a enquete aí, Ó, vamos fazer uma enquete aí. Sempre deixando o Farpas meu? entre Domitila e PVC? Não, não sei quem foi farpas. mais desrespeitoso? Ô Danilo, você escreveu na sua coluna sobre a provável escalação do Palmeiras, né? O Palmeiras ontem poupou os titulares, obviamente, de olho na Supercopa, venceu o Bragantino só no finalzinho, com aquele gol do Flaco Lopes. Temos o gol, inclusive, para colocar na tela, de cabeça, no final mesmo, no segundo tempo. Agora o São Paulo vem dessa quebra de tabu importante contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Quem chega mais animado, PVC, para este clássico? Não, o São Paulo chega muito mais animado. O São Paulo tem um retrospecto, que também a diretoria do São Paulo está apresentando, do retrospecto de clássicos em Itaquera, na gestão Júlio Casares. Vou dizer, Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa. Eles têm em Itaquera uma vitória, um empate e 5 derrotas, ou seja, o São Paulo passou a não perder em Itaquera, né, nesses últimos 3 anos. Também nesse caso, a diretoria de São Paulo está usando o Corinthians como escada. Justamente ganharam na terça-feira. O ânimo maior é... Agora, o Abel conseguiu inverter o erro da federação. Eu concordo com o Danilo, tem uma razão. A razão do Corinthians, do São Paulo ter jogado na terça e o Palmeiras jogar na quarta é televisão. É montar a tabela a partir da televisão. Agora, o Abel conseguiu inverter isso, porque ele montou um time todo reserva, e o Danilo escreveu sobre isso hoje, sobre o time provável para domingo, e ganhou o jogo em Bragança, que é um jogo dificílimo de vencer. Historicamente, é um jogo dificílimo para o Palmeiras ganhar em Bragança. Desde o dia em que o cachorro da Mancha, desde o dia em que o torcedor da Mancha mordeu o cachorro da PM, em 89. Ô Danilo, Isso existe. Isso existiu. Isso aconteceu. Isso existiu mesmo? Existiu em 89, o jogo da Taça dos Invictos em 89. O Palmeiras tinha que empatar o jogo 1-1, saiu perdendo 1-0, tinha que empatar o jogo para ganhar a Taça dos Invictos. Aí o Bragantino fez 1-0, quebrou o pau, foi 1-1 o jogo. E aí a torcida não tinha a arquibancada atrás do gol, do lado direito das tribunas de televisão do Nami Abichedi. E a torcida invadiu o campo para fugir da confusão. E a polícia veio com os cachorros, o torcedor na Mancha mordeu o cachorro da PM. Caraca. Na minha faculdade de jornalismo tinha até uma frase escrita na parede, assim, ó. Quando o cachorro morde homem, não é notícia, mas se homem morde cachorro, aí é notícia. A gente lembra Danilo, disso, vamos com... faz 37 anos. Não, isso faz 35 anos. Olha lá. Eu e Danilo, a gente não sabe porque a gente é muito jovem, sabe? Não temos essas referências. Pedro Alves Cabral você não conhece? Não, putz. Jovem. Ô Danilo, dá a provável escalação, então, que você colocou no seu blog? Então, claro, isso aqui é uma tentativa de interpretar o que o Abel fez e o que o Abel já faz no Palmeiras há um tempo. Normalmente ele dá sinais ao longo da temporada do que ele vai fazer com o time. Quase sempre, quando você vê uma escalação, você olha para trás ali, você consegue ver alguns sinais. Então, a partir do momento que ontem ele não colocou nem no banco alguns jogadores, para mim é bem óbvio que esses vão ser titulares. E não tem muita surpresa nesses, que é o Everton, por exemplo, Rony, Gustavo Gomes. A grande dúvida que a gente tinha para formar esse time, para mim, pelo menos, era do meio de campo, né? Se ele ia jogar com Richard Rios, se ele ia jogar com Aníbal. E quando ele entra com Aníbal ontem com o titular, e o Aníbal joga 70 e poucos minutos, para mim o Aníbal vai começar no banco. E também tem uma questão de hierarquia, que o Abel gosta de respeitar, assim, não ia colocar o Aníbal no quarto jogo da temporada, numa decisão já como titular. Eu imagino que ele vai fazer isso. E também tem a questão do Marcos Rocha, que era a dúvida do 3 zagueiros, ou do Marcos Rocha formando a linha de 3 ali atrás. Como o Marcos Rocha não jogou nem contra o Santos e foi poupado ontem, eu imagino também que ele vai jogar. Então, a partir daí, meu palpite para a escalação não é que informação, não tem alguém que viu o treino e me contou. É um palpite com base em observação.
Eu acho que o time vai ser o Everton, e aí a linha de 3 com o Marcos Rocha, Gomes e Murilo. Aí a linha de 5 é Mike e Piquerez abertos. O meio de campo com Zé Rafael, Veiga e Richard Rios. E lá na frente, o Flaco Lopes. O Flaco Lopes entrou no finalzinho, fez o gol, e é um dos grandes focos do Abel Ferreira nessa temporada, de fazer ele funcionar, aquela história do sangue argentino, por vários motivos. Primeiro, porque o Palmeiras colocou muito dinheiro nele no passado, 10 milhões de dólares, 50 milhões de reais, é muito dinheiro, e ele ainda não tinha dado um grande resultado. Segundo, também porque o Palmeiras precisa achar uma alternativa para essa posição. Tem uma sinalização de que pode ir para o mercado no meio do ano com a saída do Hendrick, mas se achasse alguma solução em casa, ainda mais sendo o Flaco Lopes, que custou 10 milhões de dólares, seria uma ótima. Então o Flaco Lopes já fez 2 gols nessa temporada, deve começar. Esse é um palpite meu, não sei o que o PVC acha. Também o PVC pode juntar com análise em relação ao que o Abel pode pensar para marcar o São Paulo, que tem o Lucas caindo do meia para a esquerda, de repente Mike e Marcos Rocha podem fazer uma dobra de marcação, junto, claro, com o Zé Rafael, com o Richard Rios. Então tem essas questões que a gente pode observar. Esse é meu palpite, não sei o que o PVC acha. Eu acho que é por aí sim. Eu acho que é bem isso. Eu tinha dúvida do Luan, porque o Luan era titular. Vamos pensar. O Abel abriu o campeonato contra o Novo Horizontino com o time campeão brasileiro, sem o Hendrick e por Rony. Mas era Breno Lopes e Rony por causa da ausência do Hendrick. Mas o time vinha com Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Richard Rios, Zé Rafael, Piquerez, Rafael Veiga, Breno Lopes. Os titulares do título brasileiro, nos últimos 11 jogos. Aí ele foi fazendo alternâncias e aí chegou no Luan. E jogou contra o Santos com Luan, Gustavo Gomes e Murilo. A função é a mesma, né? O Marcos Rocha faz terceiro zagueiro. E se o Marcos Rocha faz terceiro zagueiro, ele vai marcar o Lucas por dentro, porque o Lucas não está jogando aberto. O Lucas faz o lado esquerdo aberto quando defende, mas ele vem por dentro como meia quando ataca. Então, o que aconteceu contra o Santos? O Luan sobrava e o Gustavo Gomes subia para marcar o Casares, que era a mesma função do Lucas. Ele sai da ponta esquerda para dentro e o Gustavo Gomes subia para marcar individualmente o Casares. É o que ele... Achei que ele fosse fazer isso com o Lucas, com o Gustavo Gomes. Mas a impressão é que não. O Gustavo Gomes sobra e o Marcos Rocha faz a marcação individual no Lucas, pensando no Lucas como ponta e o Marcos Rocha como conhecedor da posição de lateral. Mas é o Marcos Rocha, terceiro zagueiro, subindo para marcar o Lucas e perseguindo o Lucas. Quase uma marcação individual o campo inteiro. Boa, vamos colocar o Traskini para trazer a provável escalação do São Paulo para enfrentar esse Palmeiras que vocês colocaram. Bom dia, Traskini, bem-vindo. Bom dia, Domi, PVC, Lavieri, pessoal que acompanha o de primeira. São Paulo não deve ter segredo não, viu, Domi? São Paulo, mesmo que enfrentou o Corinthians, ao contrário do Palmeiras, o São Paulo foi com força máxima para o último jogo antes da Supercopa, porque era um jogo que valia muito para o São Paulo, porque valia a quebra do tabu, né? Então o São Paulo foi com força máxima, conseguiu o objetivo, quebrou esse tabu, resgatou o soldado Charles e agora vai jogar a Supercopa com um time um pouco mais cansado do que o time do Palmeiras, imagino eu, apesar do Abel ter falado, que é o que o PVC falou, o Abel inverteu a questão, né? Porque o Palmeiras poupou os titulares e o São Paulo não. E o time deve ser o mesmo. O ataque aí que a gente já, o PVC estava pontuando com o Lucas na esquerda, o Luciano no centro, o Wellington Rato na direita, que jogou muita bola contra o Corinthians, e o Caleri lá no comando de ataque. Boa. A gente fez uma enquete para ver quem é que vence. Agora com essas duas escalações, quero saber a opinião de vocês. E vamos chegar a 1000 likes, né? Para a gente criar essa moral aqui. Por enquanto, o São Paulo vai vencer na nossa enquete. 61% dos votos. Você vai muretar PVC, que nem no clássico Corinthians e São Paulo, ou vai voltar? Você vai dizer que eu vou passar pano. Quer dizer, se você disser que é empate, é muro. Mas nesse jogo não tem empate. Tem que ganhar alguém, nem que seja nos pênaltis. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Danilo. Tenho a impressão que o Palmeiras entra um pouquinho favorito também.
Eu disse ontem no fim de papo com a Marília 55-45. Como nesse caso não tem porcentagem, tem que escolher um, eu acho que é o Palmeiras que vai ser campeão também. Eu vou de São Paulo, eu tô aqui com a galera do nosso chat. Eu acho que por tudo que o Hernan tem falado aqui, o que ele falou de bastidores do último clássico, que o time tava relaxadaço, que nunca tinha visto o São Paulo tão relaxado antes de um clássico, ainda mais quebrando esse tabu, eu acho que o São Paulo vem com um time menos entrosado e com um técnico menos entrosado, mas vem com essa moral fora de campo. E você, Éder? Aí eu tava pronto pra falar que eu ia no São Paulo pra gente não cair naquele meme, né? De todo mundo ter apostado no Palmeiras e dar São Paulo. Mas agora você me liberou, Domi. Então, eu tenho dito que eu acho que o Palmeiras sai um pouco na frente pelos anos de trabalho que o Abel tem, por ter muita experiência de jogar final de campeonato com o Abel. O São Paulo tem chegado em finais, muitas finais recentemente, de Paulista, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, mas o Palmeiras tem um desempenho melhor em finais do que o São Paulo. O Palmeiras tem muitos títulos com o Abel e eu acho que esse elenco do Palmeiras sabe jogar melhor numa final, talvez, do que o elenco do São Paulo. Não que o São Paulo não saiba, tem vários jogadores muito experientes e muito rodados e vitoriosos na carreira. Mas eu acho que o Palmeiras sai um pouco na frente. Agora, eu também concordo com a Domi que o São Paulo chega mais empolgado. Chega talvez um momento melhor do que o momento do Palmeiras. Então eu acho que vai ser um jogão, como a Supercopa tem sido, né? A gente até tinha falado sobre isso recentemente, da Supercopa ter sido um bom jogo. Né? Os últimos jogos de Supercopa têm sido bons. Então eu aposto em mais um jogo bom aí, um jogo aberto. E aí, para não muletar, né? Eu vou falar, eu acho que dá São Paulo, cara. Eu acho que dá São Paulo. Apesar de o Palmeiras sair na frente, eu acho que talvez a empolgação do São Paulo seja o suficiente e essa vontade do Carpini de conseguir o primeiro título, apesar de não ser um grande título, o primeiro título com o São Paulo. Talvez isso seja suficiente para o São Paulo conseguir derrubar aí o favorito Palmeiras. Para mim o Palmeiras é favorito, mas eu acho que o São Paulo consegue derrubar esse favoritismo e levar a Supercopa. Vai lá, PVC. Eu queria pegar um bastidor que eu vou contar, mas antes eu queria que o Éder explicasse, porque não sei se todo mundo sabe o que é o resgate do soldado Charles. Você sabe, Dan? Tá. Eu não sei, não. Conta essa história, Eu depois ri eu vou porque eu contar o achei bastidor dessa engraçado, mas... premiação. Tá. A história do resgate do soldado Charles, inclusive eu falei com ele, tava falando com ele antes de entrar no de primeira, tá? Consegui achar o soldado Charles agora que ele foi liberado, né? A história do resgate do soldado Charles foi um meme que surgiu lá na inauguração quase da Arena Corinthians, lá em 2014, que um torcedor, na época tinha ainda a torcida dividida, né? E o torcedor do São Paulo foi no jogo e fez uma postagem: estou aqui na Arena, só saio com a vitória. E desde então o São Paulo nunca ganhou na Arena. Então ele nunca saiu de lá. E aí eu tava conversando com ele agora e ele me falou que ele foi nesse jogo e ele foi em mais um só e depois nunca mais foi. E quis o destino que nesse jogo o soldado Charles fosse infiltrado como São Paulino na Arena Corinthians. De última hora, um amigo conseguiu ingresso para ele e ele foi infiltrado. E aí, na saída, quando o São Paulo ganhou, ele fez um vídeo dele saindo da Arena, infiltrado. Então, foi de fato a liberação do soldado Charles. Depois da vitória do São Paulo, ele conseguiu finalmente sair da Arena com a vitória. E aí o São Paulo até entrou na brincadeira, o Luciano fez um vídeo aí pro canal oficial do São Paulo falando: Charles, viemos te resgatar, vamos embora com a gente com a vitória. Então essa é a história do resgate do soldado Charles. Ele consegue comemorar muito gol boa na essa história. Arena? Porque assim, Oi, PVC? a torcida é única. Ele consegue comemorar gol na Arena sem ser infiltrado? Não consegue, né? Ele falou que tava morrendo de medo, que fez o vídeo com medo. Ele postou ainda ali com medo de ser reconhecido, de alguém ver, mas ele postou o vídeo, ele assim, o celular bem de baixo, assim, sabe? E ele saindo assim, e ele faz assim, mostra que tá na arena, e é o resgate do soldado Charles completo. É bom lembrar que a gente tá rindo aqui porque a história é engraçada, mas que não é bom fazer isso, né? Tem torcida única, não é por acaso, é para
todo mundo ficar em segurança. Então, vamos respeitar isso aí, por favor. Agora, qual é a outra história, PVC, que você queria contar de bastidor? O bastidor, de repente, até o Danilo me completa, ou o Éder, porque assim, ontem teve a reunião no São Paulo para determinar a premiação da temporada toda. Quanto é de porcentagem de prêmio de Libertadores, de porcentagem de prêmio de Brasileirão, porcentagem de prêmio de Supercopa. O São Paulo não dá premiação no Campeonato Paulista, mas dá prêmio pelo título do Paulista. É um bicho diferente do que existia no passado. Contei a história do Juvenal Juventus, que estava no vestiário, e depois lembrei o nome que se dá para isso, que é bicho molhado. Você dá o bicho no chuveiro, né? Você dá um envelope para o cara no chuveiro. É o chamado bicho molhado. Isso não existe mais, mas existiu em Itaquera, 350 mil reais distribuídos para os jogadores do São Paulo, para ganhar do Corinthians em Itaquera. Foi uma ocasião especial, e o São Paulo vai ter ocasiões especiais em que vai dar prêmio. Mas o prêmio para a Supercopa é uma porcentagem da premiação da CBF. E a mesma porcentagem, a mesma coisa acontece com o Palmeiras. O Palmeiras vai distribuir como premiação pela Supercopa a porcentagem do prêmio. Eu tentei descobrir qual é essa porcentagem ontem, que eu arriscaria em torno de 30%, mas pode ser mais. Eu perguntei 10%, 50%. Aí a resposta que eu obtive foi: não. Isso é uma questão de economia interna do clube. Mas 10% é pouco. Mas 10% é pouco. Eu estive recentemente falando sobre o tema também. O ano passado, a gente vai lembrar, o Palmeiras ganhou a Supercopa do Flamengo e a diretoria abriu exceção naquele momento e deu 100% do prêmio de bicho para o time. Naquele ano foi 10 milhões de reais, porque era 5 milhões da CBF, mais 5 milhões de prêmio da Comebol. A Comebol dá $1 milhão para cada entidade, para cada federação do continente, distribuir da maneira que acha ideal. A CBF ela sempre coloca isso e deve repetir isso em 2024, colocar esse $1 milhão, que dá 5 milhões de reais mais ou menos, para a Supercopa. Então esse ano o prêmio vai ser mais ou menos a mesma coisa, 10 milhões. E nos últimos títulos do Palmeiras, sempre que eu conversei, o padrão de premiação no Palmeiras tem sido 50%, PVC. Falou que é basicamente, já parte ali muito próximo disso. Não sei se vai continuar esse padrão ou se vai repetir o que foi em 2023, de abrir a exceção para a Supercopa e dar 100%, mas tem essa discussão, é até um bom tema para ver se eu consigo descobrir aí. Vamos unir esforços para ver se a gente descobre nas próximas horas para poder escrever. No São Paulo, eu conversei sobre isso também no São Paulo, e o que me foi dito eu perguntei se ia ter bicho de novo agora na Supercopa para ganhar um clássico. E o que eles falaram, a gente não entende como bicho, porque isso é uma premiação que é discutida na reunião de planejamento já, que define todas as premiações de todos os campeonatos, que é aquilo que o PVC falou. Então o São Paulo já fez essa reunião, já tinha definido a premiação para a Supercopa, e assim, o São Paulo não costuma praticar mais do que 50% de premiação, né? Na Copa do Brasil foi menos de 50%, até porque o clube tem aqueles problemas de fluxo de caixa e tudo mais. Então, na própria Copa do Brasil, chegou a utilizar o valor para quitar atrasados, enfim. Então, o São Paulo não pode dar, como o Palmeiras deu, 100% do bicho da premiação para os jogadores. Mas fato é, o São Paulo não entende como bicho, mas sim vai ter uma premiação para vencer o Palmeiras na Supercopa e sair com o título. Para título é isso. Mas o que define se é bicho ou se é premiação? Para ver se é uma reunião? Então o São Paulo fez uma reunião, então não é bicho, é bônus. Não. A gente está chamando de nomenclatura diferente porque o bicho é uma instituição arcaica do futebol brasileiro que vem do tempo do amadorismo, antes de 1933, quando os jogadores não eram profissionais e por isso recebiam um dinheiro para ganhar um jogo. A partir do momento que você se torna profissional, não tem sentido você dar um prêmio, um bicho em dinheiro para ganhar um jogo. Mas isso perdurou até os anos 90, existia sempre. Se ganhar tal jogo, nos anos 2007, 2006, 2008, os muros colados dos dois centros de treinamento, os telefones celulares dos jogadores do Palmeiras tocavam em semana de choque rei. Os jogadores do São Paulo ligavam, conta-se isso, ligavam e diziam assim: quanto é que vocês têm aí para ganhar da gente no domingo?
Aí os jogadores do Palmeiras diziam: a gente tem aqui R$2.000. O Juvenal vai pagar 10 vezes mais. E o São Paulo pagava muito, porque o São Paulo tinha uma condição muito melhor. Isso mudou. Assim, os dirigentes, a partir do início desse século, e aos poucos isso foi se reformulando, definiram que não tem cabimento você pagar para cada jogo. Vou pagar para você ganhar do Mirassol. Não, cara. Não, mas se você ganhar o Campeonato Paulista, aí tem um prêmio. Se você for vice-campeão paulista, não tem prêmio. Mas ganhar o Campeonato Paulista tem prêmio, que é menor do que o prêmio da Copa do Brasil, que é menor do que o prêmio do Brasileirão, que é menor do que o prêmio da Libertadores, mas tem prêmio. Então, olha lá, galera, a gente tem um compromisso aqui, vamos ganhar o campeonato. Se a gente ganhar o campeonato, vai ser legal para todo mundo. Se não ganhar o campeonato, o teu salário está na conta do mesmo jeito. Então, a diferença Mas, PVC, a nomenclatura é o nome bicho. Essa premiação que eles recebem se ganhar o campeonato vem do próprio prêmio do campeonato, não? Da premiação do clube, o clube repassa como se fosse um direito de arena. Nós ganhamos o campeonato por sua causa. O clube está remunerado, estamos aqui remunerando vocês com uma parte dessa premiação. Que é o que o Daniel Pamplona fala assim, gente, não entendo essa polêmica do bicho. As empresas não dão bônus aos funcionários para os resultados? Seria isso, justo, né? O bônus. Justo, exatamente. Não, é justo. Exatamente. Até mas também, essa Domi, questão... aliás, essa... Desculpa, pode falar. Não, é porque o dinheiro específico que a gente falou aqui ontem, que o São Paulo recebeu para vencer o Corinthians no Clássico. Aí a gente pode chamar de bicho. Aí é diferente porque não há um prêmio por ser campeão e tal, né? É uma premiação combinada antes do jogo e aí os caras tiram dinheiro de algum outro lugar, porque a federação, o campeonato, não está pagando para o São Paulo pela vitória do Corinthians. É diferente quando você é campeão, que aí você tem ali um prêmio já combinado, a federação dá um dinheiro, então a Copa do Brasil é 90 e poucos milhões ali, e aí você faz uma combinação, 40%, 50%, 30%, e aliás, esse bicho, na verdade bicho não, né? Esse pagamento pelo prêmio ali, essa parte do prêmio que os jogadores ganham, eles até às vezes alteram um pouco a percepção que o torcedor tem sobre a Copa do Brasil é mó grana, o São Paulo ganhou 90 milhões, nossa, tá com 90 milhões na conta. Na verdade, dos 90 milhões vai 30, 40, 50% para os jogadores, outros 10, 15% de imposto, às vezes fica isso aqui para o time. Claro que é bastante, claro que é importante, não é isso que, não estou dizendo que não vale nada, claro que vale, mas não é essa coisa, meu Deus, ganhou uma grana toda, é diferente de quando vende o jogador, por exemplo, que você tem desconto ali um pouquinho de comissão, um imposto ou outro, mas você não tem essa divisão com todo o time. E outra coisa que o PVC falou e eu também estava lembrando, né, de uns tempos para cá há uma mudança no jeito que os times fazem contrato, não todos, mas alguns times fazem contrato com alguns jogadores, que é a produtividade. Antigamente essa produtividade era muito de jogo a jogo e o cara pagava ali no dinheiro, no pacote, no envelope. Hoje em dia isso às vezes está em contrato, então você ganha lá um fixo de R$10 e a cada vez que você entra em campo você ganha mais X, a cada vez que você faz gol você ganha mais X, além disso tem mais o prêmio do título e tal, então também mudou um pouco da relação trabalhista, digamos assim, do jeito que os contratos são firmados. É o famoso bicho organizado, né, gente? Nilson Rodrigues está cornetando aqui, como funcionário eu nunca recebi bônus, isso é coisa de executivo. Eu vou cornetar o UOL também. Eu nunca recebi bicho aqui no UOL. Você recebeu para ver se, sei lá, 5 mil likes recebe um bicho? Não, mas a gente já trabalhou em empresa que tinha bônus. Então, sejamos justos. Em outros lugares... Eu já tive PLR. PGP, né, que chamava. Vamos roubar uma vinheta. Uma vinheta, sirene meio roubada, porque não é exatamente um furo, mas tem uma informação importante para dar sobre o Allianz Parque. Por favor, solta a vinheta. Diga lá, PVC. O acordo, a tentativa da W Torre é que o Palmeiras volte a jogar no Allianz Parque dia 24 de fevereiro contra o Mirassol. Isso não é uma garantia. Isso é uma promessa de fazer o máximo esforço para chegar lá. Por quê? Porque o material que vai reformar o gramado do Allianz Parque, que vai ser um gramado aparentemente mais parecido com o da Total Grass do Botafogo, com cortiça, esse material depende da chegada pela alfândega. Então, não é uma promessa jogar dia 24, é uma promessa de tentar jogar contra o Mirassol dia 24, se o material passar com a rapidez desejada pela alfândega.
Se não, é primeira semana de março. Se cumprida a promessa da tentativa ao máximo de jogar contra o Mirassol, o Palmeiras só fica fora do Allianz Parque por 2 partidas. Contra o Ituano, dia 8, e contra o Corinthians. E, nesse caso, volta contra o Mirassol no terceiro jogo de fila na sua casa.